Boa noite a todos os irmãos, a todas as irmãs que nos acompanham, a nossa irmã Kátia Moreira, que preside a reunião, abraçar aos irmãos e irmãs do caminho, o nosso irmão Walter Sarmento, que atravessa dificuldades de saúde, e em nome de todos aqueles que estão participando conosco, eu gostaria de abraçar a querida Socorro Sucupira. Eu não vou poder registrar os demais nomes, como a irmã Kátia considerou, porque a didática da reunião, da palestra, da exposição é conforme as nossas reuniões presenciais na Casa do Caminho. Lembrando que a irmã Kátia está em sua residência, em seu lar, da mesma forma que nós estamos também em nosso lar, em nossa casa, numa pequena oficina de trabalho, e o cenário se parece com a Casa do Caminho em virtude de um projeto que há 2 anos nós alimentamos com a graça de Jesus para algumas reflexões sobre as obras de André Luiz e Chico Xavier. Mas sobre o tema de hoje, esperança ante as crises do mundo, nós gostaríamos inicialmente de lembrar a todos nós que esta vida presente, esta atual encarnação, ela não passa de um segundo em nossa existência. Somos todos espíritos criados, simples e ignorantes, por Deus Pai Criador, e, como diz o Allan Kardec em A Gênese, nem este corpo material e nem a vestimenta que eu ou que você apresenta, elas expressam o espírito, a verdadeira vida, porque o que nós trazemos é o princípio vital, é o princípio de inteligência, o espírito que sobrevive à morte do corpo material. Então, imaginemos que ante estas crises que assolam a humanidade, como bem nos recorda o Espírito Emmanuel, nós temos... Só licença, Kátia. Conforme assevera Emmanuel, nós estamos em uma viagem aqui na Terra. Nesta viagem, nós podemos ser considerados passageiros. E dentre os passageiros deste comboio, deste transporte, há aqueles passageiros que são mais inquietos, mais nervosos, mais preocupados, tensos, e há aqueles que podem ser fontes de serenidade, de calmaria, de concórdia. Precisamos entender que você que nos acompanha, jovem, criança, adulto, da melhor idade, você pode representar esta esperança para o seu próximo em tempos de crise, em tempos de dificuldades, em tempos de pandemia, como o que nós estamos vivendo neste ano de 2020. A doutrina dos Espíritos, a doutrina codificada, organizada por Allan Kardec, que para nós que somos cristãos, que temos em Jesus o nosso modelo e guia mais perfeito, é a doutrina prometida pelo Mestre Jesus nos Evangelhos, o Consolador prometido. E este Consolador, representado pelos Espíritos de Escol, pelos Espíritos da Falange do Espírito de Verdade, que entendemos ser o Mestre Jesus, eles vêm nos ensinar que a humanidade, ela recebeu do Mestre Jesus os instintos de conservação e de destruição, que nós temos, conforme o livro A Gênese, a destruição necessária e a destruição abusiva, que a destruição necessária é aquela promovida pela transformação das matérias orgânicas que a natureza no planeta Terra apresenta.
muitas vezes nós nos interrogamos: é possível? Por que Deus permite que no reino dos seres vivos os animais se alimentem de outros animais? Por que o Senhor Deus permite que nós tenhamos na natureza esta autodestruição? Seria muito orgulho, nos esclarecem os Espíritos, nós, homens e mulheres, questionarmos estes pontos em relação a Deus, o nosso Pai Criador. Porque Deus, reproduzir aqui a música novamente, Kátia, porque Deus, ele nos rege pelas leis divinas ou naturais. E conforme explica Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, pela lei de destruição, pela lei que que Allan Kardec vem nos apresentar, e pela lei de conservação, destruição e conservação, nós vamos ter a humanidade, o espírito humano, também passando por estes episódios difíceis. Nós temos no espírito humano o instinto de conservação e o instinto de destruição. Quando nós temos os flagelos naturais e os flagelos provocados pelo homem, nós precisamos compreender que os flagelos naturais, a exemplo das pandemias, dos terremotos, das pestes que afetam a agricultura, eles são flagelos trazidos, permitidos por Deus nosso Pai, para a evolução intelectual, para a melhoria da humanidade, para o teste da solidariedade, para a evolução do espírito, porque o espírito humano precisa evoluir, e a dor é o chamado a este processo evolutivo. Se você nos acompanha e não é espírita ou nunca estudou a doutrina dos espíritos, nós podemos explicar reproduzindo os ensinamentos trazidos pelo Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Neste desafio de compreendermos por que acontecem estas tragédias na humanidade, por que estas tragédias assolam a humanidade. Ora, irmãos e irmãs, como podemos entender um Deus justo se existir unicamente esta encarnação? Se você que nos acompanha vai viver apenas 70, 80 anos na Terra, por que é que você consegue nos escutar e outros nasceram sem a audição? Por que certamente você consegue enxergar este aparelho eletrônico, visualizar a imagem da irmã Kátia e a nossa, se outros nasceram sem as vistas? Por que você consegue bailar, caminhar, se outros nasceram paralisados? Por que você consegue articular a sua voz para cantar aquela canção de ninar, já que amanhã a humanidade no Ocidente considera um dia para preces especiais às mamães de todo o planeta? E por que outros não conseguem pronunciar uma única corda vocal, uma única nota, melhor dizendo? Esse Deus seria um Deus injusto. É muito lógico. Por que alguns de nós sofremos tanto? Por que alguns e algumas nascem com doenças crônicas, passam uma vida inteira de dor e sofrimento, enquanto outros gozam, atravessam momentos, uma vida inteira de certa facilidade? Se houver apenas uma única existência, este seria um Deus injusto. Mas esta interrogação ou esta explicação é também uma explicação às vistas do nosso entendimento humano, mesmo que tenha sido trazida pelos espíritos superiores para Allan Kardec. Conta o espírito Irmão X pela psicografia de Chico Xavier, que certa feita um homem lutador, um guerreiro, Efraim Benassef, foi a Jerusalém por ocasião das comemorações da Páscoa e foi buscar em Jesus
os argumentos para fomentar a revolução contra o poder romano. E Benjamim pergunta a Jesus, querendo colher do mestre os argumentos para a revolta que ele alimentava no seu coração: Senhor, o que devemos fazer quando o poder, o orgulho e a vaidade se sobrepõem aos povos subjugados e os faz sofrer cada dia mais? Jesus disse: meu irmão, é preciso mais humildade e servir mais. Ora, Efraim não se contenta e pergunta: mas Jesus, e quando a vaidade nos calunia, nos fere, nos difama, nos humilha, o que é preciso fazer ainda mais quando somos vilipendiados? E Jesus lhe responde calmamente: é preciso mais amor e servir mais. E então Efraim retruca e ainda pergunta: e quando estes poderosos nos ferem até o sangue? Quando eles nos fazem aumentar as lágrimas já derramadas? E Jesus responde com o mesmo olhar translúcido: é preciso ter brandura e servir ainda mais. Efraim não se dá por vencido. Ele queria um argumento para fomentar a revolução. Ele estava revoltado com a situação do seu povo sofrido e pergunta: mas e quanto àqueles que roubam, que furtam o que é público e que humilham? O que é preciso fazer, Jesus? Precisamos de renúncia e servir ainda mais. Efraim então diz: mas Jesus, o que o Senhor quer dizer com servir ainda mais? E Jesus responde, afagando os cabelos de uma criança, a exemplo de Maria Clara, que nos auxilia com a outra gravação. Ele responde: meu irmão, é preciso nós confiarmos que as nossas vidas são regidas pelas leis que o nosso Pai Celestial deixou para reger a humanidade. É preciso nós confiarmos na bondade divina, que tudo aquilo que Ele permite que aconteça em nossas vidas é porque é bom ou necessário para a nossa evolução espiritual. Efraim Ben-Assef sai revoltado, ele não consegue entender o que Jesus dizia. E 2 dias após aquele diálogo, quando no Monte das Oliveiras os soldados vão prender o Mestre Jesus, Efraim Ben-Assef está à frente. E quando ele algema os pulsos do Mestre, ele então questiona: e agora, Galileu, não reages? E Jesus responde: é preciso compreender e servir mais. É muito natural que aquele ou aquela que nos acompanha, ou mesmo aquele ou aquela, a exemplo de uma colega nossa de trabalho de um dos estados federativos do Brasil, que perdeu 2 tias a passagem para o plano espiritual nos últimos 15 dias, que tem o seu pai entubado em uma UTI e que ela própria está em casa sofrendo com o Covid-19, é perfeitamente natural que um coração como este esteja se questionando: por que estas coisas? Por que estes momentos difíceis assolam a humanidade? O Evangelho, as palavras e os exemplos do Mestre Jesus estão cheios desta consolação. Nós precisamos ter a esperança que é amiga da resignação e amiga íntima daqueles que sofrem. Esperança que é irmã da fé que nos conduz
ao mais alto, a Deus, o nosso Pai Criador. Complementando a reflexão que fazíamos antes de retratar a passagem de Efraim ben Assef com o Mestre Jesus. Nós precisamos compreender as leis divinas, as leis naturais, e dentre elas, meus irmãos, nós vamos encontrar o processo reencarnatório. Nós vamos encontrar o grande presente de Deus, do Senhor Deus para a humanidade. Ninguém sofre em vão nesta vida. O correio da dor não bate na porta errada. E você pode se questionar: o que eu fiz para sofrer tanto nesta vida? Ingratidão, calúnia, traição, sofrimentos de todas as sortes, fome, dificuldades. Se você não encontrar a razão nesta vida, certamente você encontrará numa vida passada. E eis, portanto, um segundo ensinamento que a reencarnação nos traz, que é o esquecimento das vidas passadas, o esquecimento dos erros cometidos em vidas passadas. No livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec, claro, comprovando que não existe um inferno, um sofrimento eterno, vem nos falar das expiações, das dificuldades que as pessoas passam aqui na Terra. E ele, irmã Kátia, irmãos e irmãs que nos acompanham, ele vem nos recordar a passagem de uma trabalhadora espírita, das mais dedicadas, que tinha a mãezinha com 70 anos de idade. E desde os 5 meses de vida daquela sua mãezinha querida, a mãezinha quase todos os anos batia à porta do túmulo, claro, o seu corpo de carne. 2, 3 vezes no ano ela era hospitalizada. Ela sofria muitas dores lacinantes. Os médicos já da contemporaneidade, eles faziam terapias com medicamentos no desejo de acertar e muitas vezes agravavam o problema de saúde que aquela irmã atravessava. E aí, aquela filha dedicada, ela ia ao templo espírita e orava, pedindo a Deus que trouxesse a amenização das dores da sua mamãe. E ela pediu insistentemente, de modo que, certa feita, veio a ela uma mensagem de consolo. Não peça refrigério para a dor, peça consolação. E foi revelado que em uma vida passada, aquela mãezinha, ela era um médico muito bem sucedido e uma pessoa boa, mas levado pelo sucesso, pelo orgulho, pela vaidade, pelo desejo de prêmios e mais prêmios, aquele médico começou a fazer experiências. E as mães que já sofriam no leito viam os recém-nascidos agonizarem. Muitos homens eram levados à morte porque também eram submetidos a tratamentos sem o mínimo conhecimento daquelas experiências. Ao desencarnar, revela o mensageiro de Jesus, aquele próprio Espírito pediu para reencarnar na Terra e trazer consigo a oportunidade de resgatar aqueles débitos, de resgatar as dificuldades que ele havia infligido a outrem. E renasce como mulher, como aquela que agora sofria.
não é um outro espírito, é o mesmo espírito numa nova roupagem, na roupagem agora de uma mulher, de uma mãe. Precisamos, portanto, entender, precisamos, portanto, compreender que Deus, o nosso Pai, não castiga a nenhum dos seus filhos ou filhas. A experiência, a provação que aquela irmã agora passava, na verdade a expiação, não era um castigo divino. Mas, irmã Kátia, irmãos e irmãs que nos acompanham, existe uma lei aqui na terra, a lei dos homens. Se você infringe esta lei, não é o juiz ou a autoridade do Estado que lhe pune, é a lei. Então, quando nós somos submetidos a uma prova, não é Deus, o nosso Pai, que nos manda a prova como castigo. Fomos nós que traçamos o nosso destino. Fomos nós que escolhemos. Fomos nós que plantamos. E a plantação, ela é livre. Agora, a colheita, o fruto daquilo que nós fazemos, esta colheita, ela é obrigatória. É isso que nós precisamos compreender, que nestes momentos em que a humanidade atravessa esta crise presente, precisamos lembrar que outros tantos ainda morrem, ou melhor, fazem a passagem para a verdadeira vida, que é a vida espiritual, ainda todos os dias, pelo câncer, pelo infarto, pelos acidentes, pela guerra entre as nações. Mas a pandemia que nos assola agora, ela vem apenas comprovar que a Terra ainda é um planeta em transição. Estamos deixando o grau de provas e expiações e migrando em direção a um plano de transição. E assim é preciso que nós atravessemos estas dificuldades. É assim é preciso que haja muitas vezes a incompreensão, a interrogação. E nós precisamos lembrar que nós precisamos aproveitar para bem sofrer. Emmanuel diz que o espírito não deve se entregar à prova, à expiação. Deve lutar, deve trabalhar, deve procurar evoluir, mesmo com o corretivo da dor. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo também nos esclarece que nós precisamos bem sofrer, precisamos aprender a lição, precisamos compreender que se nós passarmos pela prova, reclamando, chorando, murmurando, sem ajudar o próximo, sem olhar para a dor do outro, compreendendo mais e servindo mais, nós não vamos passar pela prova. Será necessário retornarmos para continuarmos, para mais uma vez atravessarmos estes momentos que são necessários para a nossa evolução, porque na pedagogia da reencarnação nós precisamos experimentar aquilo que infringimos a outros. Importante nós anotarmos ainda um exemplo do garoto do quarto, número 4, e eu nunca me esqueço, e por mais de uma vez nós já procuramos citar, que é o quarto do menino Marcel, que tinha apenas 8 anos de idade, que ficou no hospital deixado pela família que raramente ia visitá-lo, e que tinha uma inteligência ímpar, que tinha um humor, uma boa vontade, uma gentileza no seu falar muito serena. Um médico, ele tinha
um apreço especial pela criança e ele gostava de ler para o garoto. Certa feita, ele então escuta do menino. A criança diz assim: doutor, o senhor poderia me recomendar, me receitar uma daquelas pílulas, aqueles comprimidos que o senhor me deu há 2 dias? Aí o doutor diz: mas para quê? Aquele é um comprimido muito forte. Por que você me pede isso? É porque as dores são lacinantes. E eu estou passando a noite gemendo. E a dor é tão grande que eu choro e eu atrapalho os meus companheiros de quarto. E quando o senhor me dá aquele remédio, eu durmo a noite toda e assim os meus gemidos não atrapalham aqueles que querem dormir. Essa criança, ela era magérrima. Ela tinha os pezinhos praticamente nos ombros de um problema de nascença. Ela sentia dores enormes. Era uma criança, se podemos assim dizer, sem querer faltar com a caridade. Era uma criança disforme. Alguns meses depois, aquela criança retorna ao plano espiritual e Allan Kardec, ainda na codificação da doutrina espírita, recebe a comunicação daquele garoto, agora na voz de espírito adulto, do quarto número 4. E ele vai dizer da graça que foi viver aquela vida de expiação, aquela vida de dificuldades. E os irmãos à mesa na Sociedade Espírita Parisiense questionavam se então aquela última vida, aquela encarnação como uma criança aleijada, disforme, não havia sido uma existência em virtude de uma expiação ou de uma prova. E aquele espírito vai explicar que sim, ele estava complementando expiações passadas, complementando, mas que aproveitara para bem viver aquela prova, sempre com uma palavra de paz e uma palavra de concórdia. Ora, depois que faz aquele esclarecimento, complementa o espírito. Ele fora em vida passada um espírito muito rico, adulado, escolhera aquele gênero de prova para resgatar as suas dívidas passadas. Se voltarmos ao comparativo, à analogia da nossa vida aqui na Terra com um transporte, nós encontraremos neste garoto uma criança que nos dá o exemplo da serenidade. Há, irmãos e irmãs, nesta terra criada por Deus, pessoas, espíritos encarnados, homens, mulheres, mães, filhos, de todas as idades, de todas as cores, de todas as etnias, que sofrem muito mais do que você que está nos escutando agora, que está também com certamente uma série de problemas. Mas temos outros que sofrem mais do que nós. Que passageiro nós somos? Ou passageiro da esperança, ou passageiro do desespero? A nossa esperança é de esperar, ou é a esperança de esperançar, de exercitar a fraternidade? Nos flagelos provocados pelo homem aqui na Terra, recorrendo ainda ao livro dos Espíritos, nós temos a natureza animal se sobrepondo à natureza espiritual dos Espíritos, que somos nós, os encarnados, as encarnadas aqui na Terra. A natureza animal, o instinto da força, de se sobrepor ao outro pela imposição única da nossa vontade. Quando nós temos um passageiro sereno, confiante,
esperançoso em Deus, com fé em Jesus, nós temos um passageiro capaz de auxiliar. Esta é uma analogia que o Espírito Emmanuel também traz. O passageiro que pode contribuir com a viagem difícil. Lembremos de Estevão, no livro Paulo e Estevão, um jovem santo, digo no sentido de puro, de obediente aos pais e a Deus, condenado injustamente a uma prisão perpétua, no navio, remando, recebendo chibatadas e dizendo aos seus companheiros de punição: todo trabalho, desde que seja honesto, é um trabalho de Deus. Ele estava contribuindo com a harmonia, tentando diminuir a revolta daqueles outros. Eles sim que tinham cometido os crimes perversos, mas ele estava ali. Uma contradição. Como? Se acabamos de dizer que ninguém sofre em vão aqui na terra. E o que Estevão passava então? Lá no livro Renúncia: Alcione, antes de reencarnar na terra, sem necessidade da reencarnação, porque ela já estava em esferas espirituais mais altas, recebe do seu orientador a explicação de que o salva-vidas, quando se atira ao mar para salvar aquele ou aquela que naufraga, embora salva-vidas, não estará isento, imune às chibatadas das ondas. E é por isso que nós temos na terra, humildemente, calados, sem mídia, sem Instagram, sem YouTube, sem Facebook, sem amigos ou amigas que bajulem, seres elevadíssimos, servindo mais, mostrando-se esperança para aqueles que sofrem. Eu estava olhando o tempo, Kátia, temos 40 minutos, né? Mas com 10 que você falou, eu estava pouco preocupado aqui. Então vamos continuar. Nós estávamos aonde? Nós estávamos naqueles que reencarnam com o desejo simplesmente de auxiliar, de servir mais, sem aplausos da terra, porque os aplausos dos homens já são uma recompensa. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, diz que o bem que nós fazemos não devemos deixar nem que a ponta da unha apareça. Devemos servir, porque o nosso exemplo é o Mestre Jesus. E se nós nos dizemos cristãos, devemos prestar bem atenção ao seu exemplo. Traído, aprisionado, condenado injustamente, passou por suplícios, mas manteve a serenidade, a fé em Deus, a confiança. Jesus, ele a quem chamamos de Mestre, cuja questão 625 do Livro dos Espíritos diz que ele é o nosso modelo e guia mais perfeito, nos recomendou serenidade. A dor nesta vida, na sua, na minha, nas nossas vidas, ela é como um remédio purificador. Ela é, por assim dizer, algo necessário. Não vamos chamar de um mal necessário, mas de algo necessário. O Espírito André Luiz, em suas obras, ele nos mostra que durante o processo reencarnatório, muitos de nós temos o direito de escolher um problema de saúde, algo específico em determinada parte do corpo, para que nós possamos ser mais humildes, para que nós possamos ser
mais solidários, para que nós possamos ser menos orgulhosos. A música parou, né? Vamos voltar. Para que nós possamos ser menos orgulhosos, menos egoístas, menos vaidosos. Não haverá como fugir desta realidade. Acredite você ou não na reencarnação. Concorde você ou não com a doutrina dos espíritos. É da lei. Concorde você ou não com a lei dos homens, ela existe e você se submete a ela. Concorde ou não você com as leis divinas ou naturais, todos nós estamos submetidas a estas leis. O Espírito Emmanuel nos assevera que nós não devemos perder a esperança, que nós devemos perseverar no bem, que nós devemos perseverar nestes tempos difíceis que atravessam a humanidade, em que nós somos convidados a ficar mais tempo no recesso do nosso lar. Eu estou falando lar, porque casa é uma construção de alvenaria, de taipa, de madeira, de telha, e lar é um recanto de amor. Quando nós somos convidados a conviver mais de perto, mais tempo, com a diferença, com a vontade, com o jeito do outro, é que nós somos convidados, como Jesus, a conviver mais com o diferente. E olha, irmãos e irmãs, voltando a mirar no exemplo do Mestre, o Espírito, o único puro, o mais evoluído que já nasceu aqui na Terra. Nós vamos ter Jesus, sabendo muito mais, enxergando não somente aquela vida presente, e não só aquela pessoa à sua frente, mas também os desencarnados em volta. Nós vamos ter um Mestre generoso, sereno, simpático, esperançoso de dias melhores, mesmo em meio àqueles que eram ignorantes da luz e do bem, que ainda comercializavam os seus filhos, que maltratavam as suas mães. Nós vamos ter em Jesus a fonte de toda a luz para a humanidade, e uma luz que nos faz enxergar o verdadeiro caminho, que é Ele próprio, e que não nos cega pelas paixões do mundo, porque aquela natureza animal que faz o homem gerar a destruição por destruir, ela se dá também porque a humanidade ainda mergulha nas paixões. E alguém que está embriagado da paixão não pode enxergar a verdade. E como nos diz o Espírito Emmanuel, a verdade nós só enxergaremos quando estivermos no plano espiritual. Aqui nós ainda enxergamos pela janela estreita do transporte que nós estamos viajando, do instrumento de carne que o Senhor Deus nos presenteou, um instrumento perfeito e maravilhoso, dos milagres que nós temos todos os dias na terra. Lembra-se, recorda daquele irmão que perguntava que só acreditaria em Deus se visse um milagre, e o seu mensageiro, o seu guia diz: vá lá no quarto, lá onde está a sua esposa, e você verá um milagre em seus braços. E quando ele chega lá, o milagre é aquela pequena criança que retorna para receber da sua mãezinha amor, desvelo, zelo, educação. Se o sol se apagar hoje na terra e você tiver uma única vela na sua mão, diz Emmanuel, você será capaz de acender outras inúmeras e tantas milhares de velas. Então, se a esperança, se esta chama está se apagando, se você compreende
que você precisa ser a esperança, que você não precisa cobrar do outro o que você ainda não é. E não é ser conivente com o erro, não é faltar com a verdade, pelo contrário, é amparar com a verdade. Eu não posso ser cristão se eu ainda minto, se eu ainda levanto calúnias, se eu ainda faço sofrer. Eu posso até cair durante a caminhada, eu posso até procurar me levantar, e o meu dever é me levantar. Mas eu não posso dizer que sou verdadeiramente cristão se eu estou caminhando nas trevas. Nós, quando falamos em transição, em transformação, quando nós falamos em conservação, é conservação do bom, do belo, do bem. E quando nós falamos em destruição, nós temos que olhar para dentro de nós. Nós temos que lutar contra a dificuldade e não contra o nosso semelhante. Nós temos que lutar contra os vícios que nós trazemos dentro de nós há muitas e muitas existências passadas. A humanidade não está precisando de guerreiros, está precisando sim de combatentes do bom combate, aqueles que se armam do amor, que compreende, que tudo crê, que tudo suporta. É preciso que nós sejamos aquela luz pequenina da vela que faz levar a quem sofre, que leva a quem está na escuridão um pouco da esperança em Cristo. Esta pandemia vai passar. As dores que você atravessa também vão passar. Até a grande alegria que você certamente está atravessando hoje, ela também vai passar. Tudo passa nesta terra. O que nós precisamos é saber caminhar, ser o bom passageiro aqui na terra, nesta oportunidade que Jesus nos concede, que Deus, o nosso Pai, nos concede, melhor dizendo, da reencarnação. Mirando no exemplo de Jesus, eu não posso olhar para o exemplo de Kátia. Kátia não pode olhar para o meu exemplo, porque o nosso modelo e guia mais perfeito é o Mestre Jesus. Então que fique para todos nós a certeza de que nós precisamos, você precisa ser a esperança para aquele que sofre. Você precisa se aliar à fé, você precisa se agarrar ao Mestre Jesus e caminhar onde houver trevas, levando a luz que é o Mestre Jesus, por meio do seu esforço diário e contínuo de ser uma pessoa melhor, de ser um pouquinho da luz da esperança para aqueles que estão sofrendo. Eu devolvo a palavra à irmã Kátia, espero não ter ultrapassado o tempo, minha irmã.